Oi, o assunto é Bitcoin e criptomoedas, que ganharam muito destaque ultimamente na grande mídia. Então, estou fazendo esse vídeo agora para parametrizar preços e explicar um pouco o que está acontecendo no mercado. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre o Ether, a segunda maior criptomoeda em capitalização de mercado, ou seja, se você somar todas as moedas que existem em circulação e multiplicar pelo preço, dá um montante. Então a Bitcoin é a número 1, o Ether, que é da rede Ethereum, é a número 2. E aí a gente tem várias outras que são chamadas altcoins, ou seja, moedas alternativas. Mas isso é uma longa história. Então eu trouxe o preço do Ether no momento que o Bitcoin está essa loucura. Por quê? Bom, para começo de conversa, vamos falar um pouco sobre o preço do Bitcoin, que vem dando recordes, quebrando recordes atrás de recordes. Bateu 42 mil dólares em janeiro, depois de ter passado 3, quase 4 anos lá no Vale da Desesperança, como eu chamo. O que acontece? A cada 4 anos, a quantidade de bitcoins que remunera os validadores, ou seja, os mineradores, seja lá como você queira chamar, cai pela metade. E isso tem um efeito sobre o preço. Esse fato aconteceu mais ou menos no primeiro semestre de 2020. E alguns meses depois, isso acaba gerando uma arrancada nos preços. Isso eu estou falando em termos históricos, aconteceu no passado e está se repetindo exatamente a mesma coisa agora. Então o preço saiu de outubro para novembro, mais ou menos, numa faixa aí que estava 9 a 12 mil dólares, oscilando, e aí de repente ele passou dos 12, bateu 15, 17, bateu 20, que era o all-time high, que tinha batido valor recorde do Bitcoin, que bateu em dezembro de 2017, foi 20 mil dólares, bateu os 20 mil dólares, oscilou um pouquinho ali, foi embora, bateu 42 agora em janeiro de 2021. Bom, de lá para cá, depois desses 42, o mercado cedeu bastante, houve uma realização de lucro muito forte, bateu 28 mil e alguma coisa na semana passada. O pessoal que entrou agora recentemente ficou muito inseguro, mas isso é um movimento natural. O mercado está muito volátil, a gente saiu de 10 para 40, há de se compreender que ele caia de 42 para 28. É possível que ele caia para 20? Sim, é possível. Menos do que 20 é muito difícil, muito improvável, porque a gente tem grandes investidores, tem investidores institucionais entrando no mercado, e isso é fácil de ser verificado, porque a base do Bitcoin é a blockchain, que é um grande registro que está disponível na internet. É imutável, é uma coisa só que existe para todo mundo. Essa é a beleza do Bitcoin. E é totalmente rastreável, conferível. Então esse papo de que crime organizado é balela. Esse registro, a gente tem registros de que grandes compradores estão comprando bitcoins, ou seja, empresas grandes, e isso está sendo divulgado por empresários americanos. Estão fazendo grandes compras, coisa de $500 bilhão de dólares de uma empresa. Então está havendo esse movimento de grandes instituições comprando bitcoin. Então muito desse movimento foram esses institucionais. Só que dentro desses institucionais a gente tem investidores profissionais muito grandes que são especuladores, e aí chega um determinado ponto, eles começam a vender e o preço recua. Então isso é um movimento natural. Por que eu trouxe agora a história do Ether? Já que o Bitcoin está já trazendo tantas emoções, por que o Pedro está trazendo mais um raio de moeda? Bom, primeiro eu vou falar rapidamente sobre o Ether, que vale a pena. A grande diferença do Ether sobre o Bitcoin é a criptomoeda. Você transaciona de uma pessoa para outra, enfim, é isso.
O Ether, além de ter a sua própria criptomoeda, que é o Ether, ETH, a rede dela possibilita que as pessoas, as empresas, enfim, possibilita a criação de contratos inteligentes. O que é um contrato inteligente? É um contrato normal, que está rodando num sistema de computador. Só que esse sistema de computador permite que transações financeiras sejam executadas. Qual é a diferença? Mas isso aí a gente, quando adere a um serviço pago online, isso já acontece. Mais ou menos. Porque a gente tem o banco, a gente quando tem que fazer um pagamento, a gente tem um banco, a gente tem um cartão de crédito, a gente tem um intermediário na transação financeira, a gente tem um intermediário que é o guardador ali daquele contrato. Então a gente tem vários intermediários entre quem está contratando o serviço e quem está prestando o serviço, quem está oferecendo o serviço. Então o contrato inteligente, ele elimina dessa história aí, por exemplo, só citando o banco. Porque uma vez que eu tenho a minha criptomoeda, eu mando a criptomoeda para aquele contrato, que é uma coisa totalmente, eu simplesmente mando a criptomoeda para o contrato X. O contrato X já sabe que essa criptomoeda que eu estou mandando pelo meu endereço já sabe que sou eu, Pedro, que estou mandando, e essa informação já fica armazenada. Isso tudo acontece automaticamente, sem uma interferência humana, tanto para o lado jurídico do contrato, como para o lado financeiro do banco, da transação financeira, do dinheiro. Então isso, imagina, o quanto isso pode impactar, o quanto isso já está impactando, e já existem vários projetos sendo desenvolvidos em funcionamento dentro da rede Ethereum, em cima da rede Ethereum, aliás. Então o Ether é uma moeda muito importante, ela tem muito potencial, e o Bitcoin corre o risco. O Bitcoin já está consolidado, já tem seu lugar. Então a gente, fazendo uma analogia, a gente tem ouro, a gente tem ações de várias empresas, a gente tem petróleo, commodities, moedas, a gente tem o sistema financeiro, é uma coisa muito vasta. Então tem espaço para, além do Bitcoin e do Ethereum, para outras criptomoedas, mas isso é uma longa conversa. Agora, voltando para a ação dos preços. Por que eu trouxe o Ethereum nesse momento? Porque eu analisei os gráficos, o comportamento dos preços do Bitcoin. Eu acompanhei essa alta de 2017 para 2018, foi uma alta estratosférica e foi uma queda radical. E o que eu percebi foi que o Ether, ele teve também essa curva muito forte na época, e essa curva aconteceu, essa ação de preço aconteceu exatamente depois, pouquíssimo tempo depois do Bitcoin. Então o Ether está na faixa ficou na faixa de 400 a 600 dólares durante um bom tempo, e aí ele arrancou para 1.000 até 1.200, essa faixa, e agora ele está em 1.400, que é o all-time high que aconteceu em janeiro de 2018, logo depois do all-time high do Bitcoin. Então qual é o pensamento, qual é o raciocínio? Provavelmente ele vai buscar novos picos, então é isso que se espera, e ele está exatamente em cima de 1.400 a 1.440, que é o all-time high. Então essa semana é uma semana de decisão em relação ao Ether, se ele vai embora ou se ele vai ratear. Vamos ver.